Vamos começar, antes de mais nada, fazendo uma descrição, uma definição sobre o que são os pesadelos, né? Quais são as características que os pesadelos têm. Os pesadelos são manifestações do inconsciente onde conteúdos reprimidos, conflitos internos e desejos não realizados encontram uma forma de expressão. Esses conteúdos, que não são bem elaborados pela mente consciente do sujeito, são descarregados, são elaborados, são apresentados na mente do sonhador quando ele está dormindo. Só que tem um problema. A função principal do sonho é ser guardião do sono, para que a pessoa possa dormir e ter um sono reparador. Quando a pessoa tem pesadelos e tem muitos pesadelos, esses pesadelos eles não cumprem essa função e acabam sendo perturbadores do sono. Eles não mantêm o sono e não preservam a mente dos desejos e das ansiedades que o sujeito reprimiu ou recalcou durante a sua vida ou o momento de vida que ele está passando. Pelo contrário, esses sonhos eles vêm com esses pesadelos, eles mostram essas ansiedades, eles mostram esses desejos reprimidos com toda a sua força. E o sujeito tem muita dificuldade de poder relaxar, de poder elaborar seus conteúdos, de poder reparar as suas funções cognitivas, orgânicas, através de um sono realmente relaxante e restaurador. Como diria Freud, para todo pesadelo é uma expressão de desejos reprimidos. Esses desejos reprimidos, eles podem... Por que ele diz que são desejos reprimidos? Porque os desejos reprimidos, todos os sonhos por Freud são realização de desejo. Quando acontece nos pesadelos, existe um conflito na mente do sonhador, onde o desejo reprimido pode estar satisfazendo uma das instâncias da mente do sujeito, por exemplo, o superego dele, e não estar satisfazendo o ego do sujeito. E aí, essas instâncias entram em conflito e o sonho se transforma em um pesadelo, um sonho de ansiedade que faz o sujeito acordar tenso, acordar apavorado, acordar com um pavor enorme. Esses desejos, eles fazem parte de diferentes partes da personalidade do indivíduo, de diferentes momentos da vida dele. E pode ter desejos que entram em xeque com valores morais, com valores que o sujeito tem e na sua mente desperta ele não aceita, que são desejos que ele tem que ele não aceita. Pode ser desejos agressivos, muitas vezes na ordem perversa, por exemplo, como no caso de pacientes obsessivos, o que é muito comum. Podem ser desejos de caráter homossexual, também bastante comum, com sujeitos, por exemplo, muitos religiosos, com valores morais muito intensos, que não aceitam esse tipo de desejo, e podem também ser desejos de qualquer outra ordem que o sujeito tenha, que o confunda, né? Desejos de abandono, desejos, enfim, sadomasoquistas, que perturbam o sujeito. Então, qual é a frequência e o impacto dos pesadelos na vida e na saúde mental dos indivíduos? Eu resolvi trazer para vocês algumas pesquisas sobre o assunto aqui para você. Um estudo de 2013 analisou a prevalência de pesadelos em uma amostra de adultos. E foi descoberto nesse estudo que aproximadamente 2 a 6% da população do estudo em si experimenta pesadelos crônicos, pesadelos que estão frequentemente atormentando o sono desses indivíduos, uma vez ou mais vezes durante a semana. Imagina o quanto essas pessoas devem sofrer com isso. Não é um número tão baixo assim, não. Se você imaginar que
a cada 100 pessoas, 6 sofrem de pelo menos pesadelos crônicos toda a semana, uma ou mais vezes por semana. Isso não é pouca coisa. Isso realmente perturba o indivíduo, perturba a saúde mental do indivíduo, a qualidade do seu sono e acaba virando uma bola de neve, porque se o indivíduo tem um sono ruim, ele vai ter um dia ruim, porque ele vai acordar cansado, ele vai acordar irritado, ele vai acordar tenso, ele vai ter um dia com um rendimento ruim, ele vai ficar com sono, ele vai ficar mais irritável, ele vai ter mais dificuldade de se concentrar, vai poder ter até problemas físicos decorrentes de uma noite mal dormida, vai poder, inclusive, ter medo de dormir para não ter pesadelos, e isso vai gerando um ciclo vicioso que pode cada vez mais piorar até o indivíduo realmente desenvolver um problema psicológico, uma psicopatologia grave. Nesse mesmo estudo, cerca de 25 a 55 pessoas relataram ter pesadelos ocasionais, o que é verdade, eu até diria que esse número é maior, né? Todo indivíduo tem pesadelos ocasionais. Nesse estudo, pessoas que relataram ter pesadelos ocasionais foram essa margem, esse percentual. Mas eu sei que esse percentual é maior, né, considerando que muitas dessas pessoas nem lembram dos próprios sonhos, porque não querem lembrar, porque reprimem dos conteúdos que os sonhos estão trazendo e fazem com que elas nem saibam exatamente o que sonharam. Um outro estudo de 2001 que faz um estudo a respeito da saúde mental em veteranos de guerra, identificou pesadelos associados com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de guerra. Neste estudo, foi identificado que os pesadelos contribuíram para a gravidade dos sintomas, como a ansiedade e a depressão, por exemplo, e afetaram tremendamente a qualidade do sono. É claro que eu estou trazendo estudos que confirmam que a psicanálise já sabe, né? Freud foi um dos pioneiros a estudar esses casos já dos soldados que vinham da Primeira Guerra Mundial com a neurose traumática, como ele chamava na época, esses quadros, e tinha os sonhos traumáticos, onde eles sonhavam com o trauma da guerra. E esses sonhos, esses pesadelos que eles tinham, aumentavam profundamente os sintomas da neurose traumática, né? Principalmente a ansiedade e os sintomas depressivos que eram acompanhados desses tipos de pesadelos, já lá em 1918, 19, quando Freud se ocupou disso com mais seriedade. Esses estudos que trazem isso e estudam os veteranos de guerra atualmente, só confirmam o que foi observado clinicamente lá atrás, né? E, obviamente, isso afeta a qualidade do sono do sujeito, que quando ele tem pesadelos assim, onde ele vai sonhar com os seus traumas, óbvio que o sono de qualidade vai ser difícil de ser alcançado, porque o sujeito vai facilmente acordar apavorado, assustado, suando frio, porque revive no pesadelo tudo o que experimentou na guerra, de forma bastante traumática. Também tem um estudo de 2013, porque o anterior era um estudo americano. Esse de 2013 também estuda a prevalência de pesadelos na população adulta finlandesa e nos veteranos de guerra da Finlândia dos anos de 72 a 2007. Nesse estudo, os pesadelos são frequentes e estão associados a altos níveis de depressão, ansiedade e insônia. Por que insônia? Porque, obviamente, um sujeito que tem esse tipo de pesadelo, ele vai ter dificuldade de dormir.
ele vai ficar tenso, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar ansioso, depois que. Então, ele vai ficar até com medo de dormir, porque quando ele vai dormir, ele sabe que ele vai ter nos seus pesadelos as suas piores experiências emocionais que ele teve quando ele estava no fronte, na guerra. Né? E os resultados indicaram que os pesadelos frequentes eles podem ser um indicador de transtornos psiquiátricos subjacentes. Quer dizer, os pesadelos também são indicadores diagnósticos de transtornos psiquiátricos. E cada vez mais existem pesquisas que estão estudando e confirmando esse tipo de situação, inclusive dentro da neuropsicologia, com pesquisas, inclusive, coordenadas por cientistas brasileiros. Vou trazer também aqui um estudo de 2009, onde os pesadelos persistentes eles estão associados com maior probabilidade de tentativas repetidas de suicídios. Né? Quanto mais o sujeito tem pesadelos frequentes, diários, mais é o risco de suicídio que o paciente tem, o sujeito tem. Então, se você está atendendo pacientes que têm este tipo de experiência emocional noturna, que tem pensamento, que tem pesadelos constantes, intensos, fortes, que perturbam completamente o sono dele, fique atento e alerta para uma possibilidade de ideação suicida e tentativa de suicídio. A prevalência desses casos é muito maior do que em pacientes que não têm esse tipo de experiência. Então, indivíduos que sofriam pesadelos frequentes relataram uma menor qualidade de vida e uma maior angústia psicológica do que qualquer outra pessoa. Porque o pesadelo, ele perturba. Muitas vezes, o pesadelo ele acompanha o sujeito durante o dia inteiro, não sai da cabeça do sujeito. Ele fica com o pesadelo, com aquela sensação ruim que ele teve no sono durante o dia inteiro. E como é ruim e difícil e complicado viver desta maneira.